Certamente você está lendo muita novidade. Nosso conhecimento, de maneira geral, sobre o Império Chinês ele é bastante reduzido, e sobre suas dinâmicas, as suas dinastias, e isso é muito importante. Mas eu queria fazer algumas provocações. Volta na leitura do texto, pega uns pontos legais, mas eu quero linkar isso com a maneira como a gente costuma entender e com a maneira como a gente lida com a história. Vamos lá? Primeira provocação que eu tenho a fazer para você é: por que é importante afirmar ser mais antigo ou mais novo dentro de uma determinada questão? Vou te dar um exemplo. Os impérios chineses, por exemplo, utilizaram ao longo do tempo e com o crescimento da modernidade a ideia, inclusive arqueológica, de que a sua civilização seria mais antiga do que a civilização ocidental, defendendo a ideia da ocupação do Vale do Rio Amarelo. Por que que isso é tão importante? Depois foi visto que a documentação exatamente não era muito própria, mas dá um ponto. Qual é a relação histórica que a gente tem com esse ambiente? Por que a disputa pelo tempo? Será que é menor a disputa pelo tempo? Vamos recuperar o que está acontecendo na China do século XVI. A gente sabe que os relatos cresceram bastante em relação ao que era o domínio chinês e o interesse pelo próprio domínio chinês a partir da expansão dos mongóis, que apesar de serem um adversário histórico dos chineses, acabaram demonstrando e abrindo dinâmicas de um mundo que era pouquíssimo conhecido ou trabalhado durante a Idade Média para os ocidentais. Quando a gente pega, por exemplo, a imagem dos franciscanos que vão às cortes chinesas durante o século XV e os relatos que são trazidos tanto dos mongóis, tanto dos próprios chineses, a gente acaba percebendo uma dinâmica política, uma questão de interesse, mas muito estranhamento presente nesses grupos. A corte, por exemplo, de Kublai Khan vai ser uma das que chamam mais a atenção. Ela vai estar presente em relatos históricos dos tipos mais diversos. Se teve constando entre os franciscanos, a gente não pode deixar de falar de Marco Polo e como do comércio e das trocas com esse mundo vão chegar à Europa. O que a gente acaba percebendo? A busca, o estranhamento, tentar entender o outro, ao mesmo tempo, um certo prazer em tentar entender que trocas eram aquelas, que mundo eram aqueles, gera que o olhar ocidental para aquela região tenha sido construído de maneira histórica como algo pitoresco. O objetivo que você tem com o texto acima e com a maneira como a gente está lidando é romper com esse olhar de nossa, olha que legal, tem estátuas de barro, ai, achei uma muralha. Coisa estranha fazer uma muralha? Não, isso não pode estar na ordem do dia, mas sim entender os aspectos políticos, as noções e organizações, os traços sociais que estão ali presentes o tempo todo. Por isso eu estou aqui te chamando a atenção. Quando você percebe a China entrando no discurso de disputa de características ocidentais sobre elementos que não são próprios, você deve entender como fruto do próprio processo expansionista e do processo de imperialismo estabelecido pelo Ocidente. Se eu não entender as relações com a China a partir da expansão inglesa, a partir da Guerra do Ópio, a partir do entendimento de que aquela sociedade precisou de uma intervenção e que essa intervenção vai marcar muito da intelectualidade local, das disputas locais, você não vai entender nada. O debate que a gente está querendo trazer aqui é tentar romper, entender que temos culturas, no plural, que temos relações políticas, que temos relações sociais, e cada um desses traços precisa ser debatido e estruturado dentro das dinâmicas da sociedade na modernidade. A modernidade chinesa não representa o imaginário tradicional que nós temos sobre modernidade europeia. No entanto,
a ideia de como as dinastias se reorganizam e vão ganhando uma nova força de unidade depois de, primeiro, uma ruptura interna das dinastias, da ampliação do domínio mongol, a reestruturação de uma dinastia chinesa que valoriza elementos dessa cultura local pelos prédios, pelas formas, pela língua, pelos textos, é um marco que a gente não pode perder de vista. O olhar para Beijing, o papel que a cidade vai assumir diante daquelas disputas políticas são um marco de uma nova unidade. Então, o que eu preciso notar como central dentro dessas relações políticas no mundo chinês naquele momento? A rearticulação de forças e uma centralidade em torno da dinastia Ming, em que, de alguma forma, ela tem como preceito dar novas bases e fundamentos para essa sociedade chinesa.